Boa noite, sejam todos bem-vindos aos nossos Bastidores da Bíblia, episódio número 25. Uma boa noite a todos, mais uma quinta-feira, mais um encontro que nós temos aqui de formação bíblica, de meditação bíblica, de conhecimento mais profundo sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina de Cristo e a doutrina da igreja. Sejam todos bem-vindos. Vamos dando as boas-vindas a Vilma, a Rosa, boa noite a todos, a Socorro também. Uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais esse episódio dos Bastidores da Bíblia. Nosso caminho já vai se fazendo longo, já são 25 episódios, cada um com um tema específico. Também uma oportunidade de conhecer mais, de conhecer melhor, de ter uma degustação apurada da sabedoria bíblica, né? Então seja bem-vindo também, bem-vinda Elizabeth, Norma, seja bem-vindo também João Marcos. Uma boa noite a todos vocês. E hoje temos a ocasião de tratar de um tema muito conhecido por todos nós, quem é cristão, quem é católico, pelo menos nos momentos de oração pública, de liturgia, de participação da Santa Missa, já deve ter ouvido por várias vezes, em circunstâncias diferenciadas, os textos das parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, a explicação que dão os ministros da igreja, os pastores, os sacerdotes. E é importante que cada um de nós entenda um pouco o que é uma parábola, qual é o sentido das parábolas nos evangelhos, né? E alguns elementos importantes para interpretar as parábolas, né? Então essa é a nossa meta de hoje, é o nosso objetivo da nossa live, é explicar um pouco o sentido geral das parábolas. Aqui nós não vamos hoje tratar de nenhuma parábola específica, poderemos fazê-lo no futuro, com certeza. Tomar uma parábola, um texto evangélico e trabalhá-lo para comentá-lo, para interpretá-lo também, com certeza é uma iniciativa interessante. Mas hoje eu quero aqui fazer uma apresentação geral das parábolas de Jesus, né? Antes de tudo, é muito importante a gente entender o que significa parábola. Parábola é um termo grego, parabolé, que significa comparação. Comparação. Na Sagrada Escritura é praticamente a tradução grega, ainda que tenha outro termo grego correspondente, a tradução grega do termo hebraico mashal. Mashal, que significa um pouco parábola, adivinhação, provérbio, né? Então, são vários gêneros literários que estão em torno desta realidade da parábola. E a parábola é um gênero usado em vários textos da Bíblia, inclusive do Antigo Testamento. Nós temos parábolas nos livros históricos, nos livros sapienciais de forma especial e também nos livros proféticos. Parábolas, tanto o texto parabólico, mas também ações, gestos simbólicos em forma de parábola também, né? Ou seja, quando a gente trata de parábolas, e principalmente de parábolas de Jesus, nós estamos falando de quê? Falando assim de modo bem simples, para você que está aí nos acompanhando possa entender. Em poucas palavras, a parábola é uma história narrada por Jesus para ilustrar o seu ensinamento. Então, isso é basicamente o que é uma parábola, sem nenhuma análise técnica. Em poucas palavras, parábola é uma história narrada por Jesus
para ilustrar o seu ensinamento, né? E se nós tivéssemos a ocasião aqui de fazer alguns comentários detalhados sobre algumas parábolas, a gente ia ver que grande parte das parábolas de Jesus estão recheadas, elas estão repletas de referências, de ensinamentos do Antigo Testamento. Então é muito importante entender o Antigo Testamento para poder reconhecer vários elementos das parábolas contadas por Jesus. Porque Jesus está contando uma parábola para pessoas que são de religião judaica, para pessoas que vivem ali no seu entorno, tanto na Galileia, mas também quando ele vai à Judéia, por exemplo, e ensina no templo como um verdadeiro rabi, né? Então, hoje, aqui, o que eu quero oferecer a vocês? O que eu quero propor a vocês é simplesmente o seguinte: nós pegarmos esse tema, as parábolas de Jesus, e vermos três aspectos dentro das parábolas de Jesus. Primeiro, as parábolas como uma pedagogia de comparação, certo? Nós vamos ver aqui as parábolas como um método pedagógico de Jesus. Então, em primeiro lugar, uma pedagogia da comparação. É o que talvez é mais evidente na parábola, que a gente vê logo uma comparação, né? Depois, vamos ver um terceiro elemento. É uma pedagogia do enigma. Que isso aqui, já menos pessoas conseguem captar isso. Até isso é enigmático, né? E por fim, vamos ver alguns elementos que podem nos ajudar na interpretação das parábolas, tá certo? Então é isso que nós queremos um pouco apresentar nessa pequena degustação bíblica que é o episódio dos bastidores da Bíblia que nós temos hoje aqui. As parábolas de Jesus, comparação, enigma e interpretação. Então vamos logo no primeiro aspecto, a parábola como pedagogia de comparação. Uma coisa muito importante é que no judaísmo tardio, ou seja, como nós já estudamos um pouco a história do Antigo Testamento, ali depois do exílio da Babilônia, que vem o domínio persa, então ali no final do domínio persa, início do domínio grego, a gente percebe que as parábolas se tornam um verdadeiro método dos mestres judeus, dos rabinos, né? Um verdadeiro método, ou seja, fazer uso de um fato ou de uma história do passado para apoiar um ensinamento que se introduz com a seguinte fórmula: a que podemos comparar? E aí se conta uma história. A que podemos comparar a misericórdia? A que podemos comparar a justiça de Deus? A que podemos comparar? Então, sempre se usa o artifício de uma comparação. É um recurso pedagógico, um verdadeiro método do judaísmo tardio. Então, esse é um primeiro aspecto, por isso que é importante levar isso em conta. Ou seja, na época de Jesus, Jesus está usando algo que é usado pelos outros rabinos também. As pessoas já são acostumadas a a escutar, né? A trazer para a sua reflexão histórias semelhantes. Com certeza Jesus vai ser um rabino único, né? Um mestre diferente em vários aspectos, mas é interessante que Jesus faz uso de uma modalidade pedagógica em uso na sua época. Ou seja, Jesus, na sua atividade de mestre, de alguém que ensina a verdade sobre Deus, que ensina as Escrituras, que vem trazer uma revelação única de Deus, ele sendo o mensageiro e a própria mensagem, ele sendo o próprio o evangelista e o próprio evangelho, ele sendo o mestre, mas também a própria palavra.
Jesus entra, poderíamos dizer assim, nesse movimento pedagógico e muitas vezes, eu lembro aqui pelo menos de duas passagens, tanto no capítulo 4 de São Mateus, como no famoso capítulo 13 de São Mateus, Jesus começa com essa fórmula, a narração de uma parábola. Com que hei de comparar? Né? Ou, em Mateus 13, o reino dos céus é semelhante. Então, nós vemos logo aqui, nesses dois elementos, comparar e ser semelhante, esse elemento da pedagogia da comparação. Né? Da comparação, que é o primeiro aspecto que queremos deixar muito claro aqui. Você que está participando aqui nessa noite, a quem eu ainda não disse as boas-vindas, quero dizer as boas-vindas a todos vocês. Aqui também está presente a minha esposa, a Gisele, seja muito bem-vinda. Eu quero dizer também que quem tiver dúvida pode postar aí a sua dúvida, que no final a gente vai tratar das perguntas e dúvidas para aprofundar o tema, para tirar alguma dúvida ou também saciar, né, alguma curiosidade. Sobre as parábolas, então, temos um segundo aspecto. Além de ser uma pedagogia da comparação, e isso eu sei que muitos de vocês sabem, conhecem, é isso que é mais comentado quando as parábolas são explicadas, mas tem um outro elemento que é menos conhecido, e é ele que nos dá a razão para entender melhor o Evangelho, porque a gente às vezes fica perplexo. Jesus conta uma parábola e os discípulos não entendem. Jesus conta uma parábola e os fariseus entendem e, ao invés de acreditar em Jesus, ficam furiosos com Cristo. Né? Então, aqui tem um outro elemento das parábolas. É a pedagogia do enigma. Qual é a primeira coisa que a gente não pode esquecer? Jesus não está anunciando e Jesus não está ensinando coisas óbvias. O que Jesus veio ensinar, grande parte dos judeus já sabia, quando ele confirma a antiga aliança. Quando ele confirma alguns ensinamentos da lei de Israel. Mas, por outro lado, em muitos aspectos ele renova os ensinamentos da lei antiga. Ele dá uma nova interpretação e traz novos ensinamentos, novas verdades. A doutrina de Cristo, gravem sempre isso. E por isso a doutrina da igreja, porque nós continuamos difundindo, anunciando a doutrina de Cristo, nunca é óbvia, porque não é deste mundo. A realidade que Cristo veio trazer e ensinar, não faz parte da nossa experiência. Não faz parte da nossa sensibilidade, nem emocional, nem racional. Está acima da capacidade de qualquer ser humano de pensar, de cogitar, de imaginar e até mesmo de compreender. É por isso, por causa desta absoluta novidade e transcendência do que Cristo nos traz, poderíamos falar aqui da absoluta novidade do mistério do reino de Deus, aquilo que Jesus chama de reino de Deus, e no Evangelho de São Mateus aparece reino dos céus. A absoluta novidade do reino de Deus e do mistério da pessoa de Cristo, de quem Ele mesmo é, essa absoluta novidade, ela exige o recurso às parábolas. Porque não tem como transmitir algo absolutamente superior, absolutamente novo, absolutamente fora das medidas e das perspectivas humanas, sem fazer uso, sem fazer recurso de uma ponte. Uma ponte. E assim, Jesus, como verdadeiro mestre, verdadeiro, inimitável pedagogo, ele tem necessidade de fazer uma abordagem gradual. Vejam, se a gente lê os evangelhos com cuidado, nós vamos vendo como Jesus vai gradualmente, tanto aos seus discípulos, um círculo
menor dos 12 apóstolos, como para todo o povo e também as autoridades judaicas. Jesus vai revelando os mistérios do reino, o mistério de Deus e assim o próprio mistério da sua identidade. Aqui me vem à cabeça várias e várias passagens dos evangelhos que poderíamos citar aqui, né? Como Jesus vai pouco a pouco, paulatinamente revelando. Eu me lembro aqui de alguns textos do Evangelho de São João, como a cura do cego de nascença, como o diálogo com a samaritana e tantos outros, em que Jesus vai, como um verdadeiro mestre, inserindo o interlocutor na verdade que ele quer anunciar passo a passo. Então, o que é que Jesus faz? Faz uma abordagem gradual, paulatina, pedagógica e também, não nos esqueçamos, adaptada à receptividade dos ouvintes. Não sei se vocês já notaram, uma coisa que é muito interessante e é raro de alguém notar, eu digo porque eu já fiz esse teste com várias pessoas. Vocês já ouviram as parábolas de Jesus? Creio que grande parte de vocês já leram os 4 evangelhos, pelo menos, completos. Jesus tem parábola onde ele fala de um semeador, de um pastor, de um sacerdote, de um levita, de um samaritano, de um filho, de um pai, de uma dona de casa e por aí vai. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Prestem bem atenção. Quantas vezes aparece no Evangelho Jesus narrando uma parábola que faz uso da profissão que ele tinha, de carpinteiro? Nenhuma vez. Isso é uma prova clara que a parábola não é o uso da experiência pessoal de Jesus enquanto homem, isso teria outros aspectos a tratar, toda a dimensão psicológica e espiritual de Jesus que influencia no texto das parábolas, mas isso seria um tema para se tratar num tratado teológico chamado Espiritualidade de Jesus Cristo. Mas o interessante é notar que Jesus, como verdadeiro mestre, ele adapta a mensagem que ele está transmitindo a quem escuta, ao receptor da mensagem, ao seu interlocutor. Isso é muito interessante. Ou seja, a parábola ela surge também na necessidade de estabelecer uma relação com quem escuta, com o ouvinte, né? Por isso, poderíamos dizer, e eu gostaria de muita atenção aqui de vocês, porque isso exige fineza de percepção. Jesus usa as parábolas, Jesus lança mão desse recurso das parábolas, pelo menos por 3 motivos. Então, Jesus faz uso das parábolas, pelo menos por 3 motivos. Primeiro motivo, porque as parábolas elas servem para dar uma primeira ideia da doutrina. Quando Jesus vai falar do verdadeiro rosto de Deus, que é misericórdia. Quando Jesus quer mostrar como Deus trata a humanidade, cada ser humano. Toda a questão do pastor, do bom pastor e das ovelhas. Quando Jesus quer dar uma ideia da alegria que há no céu por um pecador que se converte. Quando Jesus quer mostrar a diferença entre 2 seres humanos. Aquele que é fiel a Deus, aquele que é infiel a Deus. Né? Sempre os elementos 2 irmãos, que estão presentes em várias parábolas. Então, o primeiro motivo para fazer uso de uma parábola é porque na parábola já
A própria história dá uma ideia, uma primeira ideia da mensagem que Jesus quer transmitir. Mas esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, Jesus faz uso da parábola porque, isso eu já falei um pouquinho antes, porque a parábola não é uma história óbvia. Isso talvez está aqui um problema de muitos de nós, que talvez já lemos várias vezes a Bíblia, que às vezes participamos da Santa Missa todos os dias, que temos um ouvido já até cansado de ouvir textos do Evangelho, e aí temos dificuldade de abordar o texto, de ouvir a palavra de Cristo e ler o texto do Evangelho com a novidade que exige para que ele seja compreendido naquele dia, naquele momento. Ou seja, um ouvido de discípulo, usando aqui a expressão do profeta Isaías. Porque a gente reduz a parábola só à comparação. Um homem tinha dois... eu sei, porque um saiu de casa, gastou toda a fortuna do pai, depois volta, Deus é misericórdia, bom. Não. Quem interpreta rápido assim, quem acha que entendeu, caiu na armadilha da parábola. Porque a parábola, ela tem um segundo motivo. E não só na época de Cristo, mas também hoje, muitos caem numa armadilha. Achar que entendeu a parábola, porque partiu de um princípio errado. A parábola vem me ensinar algo que é superior a mim. Não se esqueçam desse dado. Se isso se aplica a qualquer texto do Evangelho, quem acha que sabe tudo, quem acha que entendeu tudo, quem acha que não precisa de explicação, quem já cansou de ler a palavra de Deus porque acha que é repetitiva, é convidado a começar do zero, porque ainda não entendeu nada. Segundo motivo pelo qual Jesus conta a parábola. Primeiro, dá uma primeira ideia da mensagem que ele quer transmitir. Segundo, a parábola exige uma reflexão pessoal sobre o tema. O ouvinte, a pessoa que está escutando Jesus falar, ele tem que entrar pessoalmente na parábola. Senão ele não vai entender. Isso é muito importante. Aqui, muita gente cai na armadilha. Acha que sabe. Acha que entendeu. Alcançou a mente. O coração nem saiu da largada ainda. Um terceiro motivo... Eu digo ao menos 3 motivos, porque poderia colocar outros motivos aqui, mas só para resumir, eu elenco esses 3 motivos. O terceiro motivo é que as parábolas, elas precisam de explicação para serem perfeitamente entendidas. Não poucas vezes os discípulos pedem posteriormente Jesus para explicar as parábolas. Então, é necessário a parábola, que seja narrada, é necessário que a pessoa entre escutando de modo interior, pessoal, quase que existencial a parábola, e depois necessita que essa parábola seja explicada para que ela seja compreendida. Então, o que é que acontece aqui? Eu vou explicar para vocês o que eu chamo aqui, isso é um termo meu, tá? O jogo das parábolas. O jogo. Existe um jogo. Quem não entra no jogo não sabe o que é que está acontecendo. Né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de chegar num grupo de amigos e tal, eles estão jogando um jogo de baralho, um outro jogo, mas você não conhece o jogo. Não conhece, não sabe das regras do jogo, você não sabe o que está acontecendo. Você percebe algumas coisas e tudo, mas não vê muita graça, porque não conhece as regras do jogo. Então, na parábola acontece também um jogo.
Acontece uma relação, tem um mistério envolto nas parábolas. Primeiro, a parábola é um mestre, é alguém que começa contando uma história usando temas que todo mundo que está ouvindo conhece. Uma parábola do Evangelho contada no tempo de hoje, aí precisa de um sacerdote, de um professor, de um catequista, de um pastor, que explique coisas que, talvez para quem ouvia Jesus, poderia já ser óbvio. Aqueles temas clássicos, o rei, o banquete, o pastor, a semente. Né? Para crianças e jovens hoje, você explicar o que é um rei, um banquete, o pastor e a semente é explicar coisas absolutamente novas. A criança nunca viu um rei, um banquete, o pessoal só come fast food, não senta para comer juntos. Um pastor nunca viu animais, nunca viu ovelhas. Uma semente, pensa que os alimentos nascem, surgem automaticamente no supermercado. Então é importante, claro, explicar esses elementos que para os ouvintes de Jesus eram óbvios e clássicos. Né? Então, o mestre começa usando esses temas clássicos para colocar o ouvinte no jogo. É como se puxasse a pessoa para o campo de futebol. É como puxasse a pessoa para a arena. É como puxasse a pessoa para o ringue. Usa uma linguagem que a outra pessoa entende. Essa é uma primeira fase. Para aí começar a evolução da parábola e chegar ao fim da parábola com um ensinamento novo, às vezes inesperado e surpreendente. É como se o ensinamento da parábola fugisse um pouco do que o ouvinte espera. É um final, ou até mesmo um desenrolar do enredo que não é óbvio, que não é pressuposto, que não faz parte da mera experiência. Por isso que às vezes as parábolas podem chocar, porque elas não vão para onde a gente esperava. Né? E aí foge da compreensão e a pessoa fica um pouco com dúvida, gera curiosidade, gera perguntas, e a gente vê isso com a atitude dos apóstolos em relação a Jesus. Por isso, meus amigos e minhas amigas que estão me escutando, as parábolas são um convite forte a nós, um convite forte para aquelas pessoas que tinham Jesus diante de si e nós hoje, que temos Jesus diante de nós pela sua palavra. As parábolas são um convite a prestar atenção. Desligar o celular, desligar a televisão, desligar as preocupações, desligar as distrações para ouvir o que ele tem a nos dizer. Então, é um convite a prestar atenção. E além disso, a parábola é também um véu que esconde um pouco a profundidade dos mistérios para aqueles que não querem e também que não podem entender plenamente. É próprio da parábola quem não aceita Cristo, quem não acredita em Cristo, parece que não ultrapassa a compreensão. Ainda que possa ter uma compreensão externa, mas não entra no jogo. Assim, a parábola também é um enigma. Um enigma no texto, um enigma nos lábios do mestre que conta, mas um enigma também no nosso coração. Com o que a gente se identifica? O que fere o nosso coração? Porque a gente fala, quando Jesus fala ao nosso coração, às vezes parece uma frase romântica, mas quando fala ao coração, também pode atingir feridas no coração. Pode atingir um coração malvado, egoísta, cruel, que precisa se converter, só que essa pancada ela dói, ela fere. Fere para curar, fere para salvar. Então, é essa pedagogia que eu chamo aqui, pedagogia do enigma. Por fim, então, a interpretação das parábolas, ela exige alguns elementos para interpretar essas parábolas de Jesus. Dois elementos que eu já mencionei, quero resgatar aqui, que a gente não pode se esquecer deles.
Primeiro, o contexto bíblico. Sempre a parábola de Jesus, ela é cheia, ela é repleta de elementos bíblicos do Antigo Testamento, do ambiente oriental que vivia Jesus. Por isso, eu, em setembro, fiz questão de dar para vocês alguns elementos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de geografia, de cultura, de história, porque isso nos ajuda a abordar bem o texto bíblico. Mas também, além desse contexto no qual Jesus fala, Jesus também faz uso de um método progressivo, um método pedagógico de ensinamento adequado aos seus ouvintes. Então, a temática das parábolas podem tanto fazer uso dos fatos simples do dia a dia, quando Jesus fala de uma dona de casa que está varrendo a casa, né, procurando uma moeda que perdeu. Então, coisas do dia a dia. Quando Jesus fala de uma dona de casa que está na cozinha preparando a massa do pão e fala do uso do fermento. Então, fatos simples do dia a dia, como Jesus também faz o uso como os grandes acontecimentos da história sagrada. Um tema, os dois irmãos, que é um tema que corre toda a Sagrada Escritura. Quando Jesus também tem os textos escatológicos, apocalípticos. Então ele faz uso de textos específicos do Antigo Testamento, entre outros temas. Então, por isso, os temas clássicos que Jesus usa nas suas parábolas estão carregados de sentido, porque estão que tem como fundo o Antigo Testamento. Então, eu queria dar para vocês aqui uma regra de ouro. Uma regra de ouro da interpretação das parábolas. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que descobrir na parábola é o que nós chamamos de aspecto teocêntrico e cristológico. Em primeiro lugar, nós não temos que descobrir na parábola a mensagem que é para nós. Na história da parábola, onde está Deus? Onde está Cristo? Esse é o elemento fundamental da parábola. Toda parábola revela algo central e essencial da identidade de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Há estudos importantíssimos nesse aspecto. Eu vou dar só 2 exemplos aqui. Um bem óbvio, bem conhecido, desculpe, óbvio não, mas conhecido, é a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Claramente Jesus está mostrando quem é o pai. É ele. O pai da parábola é Cristo, porque o contexto de Lucas 15 é justamente Jesus que está à mesa com os pecadores, e isso é visto com maus olhos pelos judeus ali naquele momento. Como um homem desse, que se diz profeta, que se diz de Deus, reúne em sua mesa, comunga com pecadores? E aí que começa essa tríade, porque são 3 parábolas da misericórdia, né, que no fundo formam uma parábola só. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, que em geral nós chamamos de parábola do filho pródigo. Jesus. Ah, mas o Pai não é Deus Pai? Claro que é Deus Pai. Claro que é Deus Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus. 3 pessoas distintas, mas o mesmo Deus. A atitude imprevisível, surpreendente e absolutamente nova de Deus em relação àquele que peca, que não presta, que erra. Depois, uma outra parábola, também lucana, né? Está no capítulo 10 de São João, uma parábola importantíssima e às vezes um pouco manipulada na sua forma de ser interpretada.
que é a parábola chamada do bom samaritano. Rapidamente a gente vai correndo e já interpreta. O bom samaritano é a caridade, porque, claro, Jesus conta justamente numa situação em que um mestre da lei lhe pergunta o que, dentro do mandamento de amar o próximo, a grande questão dos mestres da lei na época de Jesus, disputada, não era amar ou não amar o próximo, mas quem é o meu próximo? Esse é o eixo da parábola. A parábola não discute se a gente tem que amar ou não. Não é esse. Jesus conta para aquele mestre da lei, para cada um deles, quer mostrar quem é o meu próximo. E aí, rapidamente, nós temos que ter como bom samaritano, e temos que fazer caridade, ajudar quem... Sim, isso é um pouco assim, tipo, assistir o filme nos últimos minutos e saber como é que terminou e pronto, mas a gente perde a riqueza da parábola. O bom samaritano, antes de tudo, ele é inimigo do judeu. Daquele que está ferido lá, caído, ele é inimigo. Ele é adversário. Ele é estrangeiro. Ele é distante. Quando Jesus conta aqui do bom samaritano, ele está falando dele mesmo. Ele está falando de Deus, que para a humanidade pecadora, para nós, em muitas vezes na nossa vida, tratamos Deus como um desconhecido, um distante, um estranho. E quando não, pelos nossos pecados, o tratamos como um inimigo e adversário. Essa é a primeira coisa fundamental na parábola. O bom samaritano é Cristo, que não teria nenhum motivo social, cultural, nem religioso para se aproximar daquele homem semi-morto. Quando Cristo conta essa parábola, ele está contando o que ele é e o que ele faz. Desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e por nós homens, e para nossa salvação, se fez homem. O distante, o inimigo, o adversário, aquele do qual a humanidade se afasta constantemente, por misericórdia, por um coração que ama o miserável, vem ao nosso encontro para curar nossas feridas. Vem ao nosso encontro para nos salvar. O bom samaritano vem ao encontro de Adão, perdido no paraíso, semi-morto, para lhe dar a vida. Isso é só o início da interpretação, por exemplo, que podemos dar à parábola do bom samaritano. Não conto nem todos os elementos, o óleo, o vinho, a hospedagem, as 2 moedas, o tempo, o retorno. Cada um desses elementos tem um sentido profundíssimo e que isso podemos, quem sabe, tratar numa outra vez. Então, eu queria apresentar para vocês, era somente isso, as parábolas de Jesus, naquilo que elas são pedagogia de comparação, pedagogia de enigma e alguns elementos de interpretação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se temos algumas perguntas para responder aqui. Senão a gente não termina hoje, né? O Pedro, nosso amigo Pedro Penteado, que é lá do Rio de Janeiro, faz a seguinte pergunta. As parábolas nos lançam na mente divina, que transpõe o tempo, exige humildade e recolhimento para que através dele e nele possamos ouvir como discípulos. Exatamente, Pedro. Não é uma pergunta, é um comentário muito bem. É isso mesmo quando eu trato aqui do elemento enigmático das parábolas, né? Depois vamos ver se tem aqui alguma pergunta. Ora, podemos dizer que Jesus usava do humor, ironia e sarcasmo em suas parábolas? Seria cômico à época? Eu diria o seguinte, Aaron, você quase ganharia 10 comigo aqui como aluno, mas Jesus jamais usa sarcasmo, porque o sarcasmo sempre ele tem a pitada de orgulho e de falta de caridade.
Mas que Jesus é humorado e usa de uma sadia ironia em algumas intervenções suas, com certeza. Porque o humor é sinal de caridade, de amor. E a ironia é sinal de inteligência. E Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A humanidade de Jesus é verdadeira, é autêntica, não é aparente ou falsificada. Com certeza. Gostei muito da sua pergunta. E depois, temos mais algumas perguntas. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Vamos ver. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta? Olha, enquanto vocês... vamos ver se alguém tem algumas perguntas. Eu estou preparando já. Nós vamos ter na próxima quinta, a última live do mês de outubro. Né? Mês de outubro. E vamos ter sobre um personagem bíblico do Antigo Testamento, talvez um dos personagens mais importantes da Bíblia. Pelo menos nas palavras de Jesus é o personagem mais importante, porque é o personagem que ele mais cita, né? E vou fazer uma abordagem então bíblica sobre esse personagem do Antigo Testamento. Acho que vocês vão gostar muito, não vou falar para deixar um pouquinho de surpresa até lá. Até a semana que vem, aí durante a semana, quando a gente fizer a publicidade, eu revelo o segredo. E para o mês de novembro, como para nós católicos é o final do ano litúrgico, e vocês sabem que o mês de novembro é o mês que nós tratamos na igreja, é um mês dedicado às almas do purgatório, é um mês dedicado a pensar um pouco no fim da vida, então na dimensão da morte, na dimensão daquilo que acontece depois da morte. Então nós vamos ter, no mês de novembro, primeiro uma live secreta, aí um tema secreto para abrir o mês, e depois nós vamos ter 3 lives sobre os novíssimos, né? A doutrina escatológica da igreja. Então, uma live vamos dedicar ao inferno, outra vamos dedicar ao purgatório e outra vamos dedicar ao céu, né? Então, olhando sempre a dimensão bíblica e o desenvolvimento da compreensão bíblica que tem a igreja sobre isso, então vamos ter, no mês de novembro, 3 lives dedicadas aos temas importantíssimos do destino eterno da humanidade. O céu, o inferno e o purgatório. Não nos esqueçamos que estamos neste ano celebrando 700 anos da morte de Dante Alighieri e a sua grande obra, La Divina Commedia, segue justamente esse roteiro, né? essa viagem através do inferno, passando pelo purgatório para chegar ao paraíso. Vamos então, no mês de novembro, aprofundar sobre esse tema, tá certo? Olha, o Pedro colocou uma parábola, uma pergunta muito interessante. Alguma relação com a parábola geométrica? Claro, Pedro. É a mesma palavra grega. Se você for ver na geometria, eu não sou professor de matemática, os professores de matemática que expliquem e entendam melhor, mas é justamente um elemento da parábola geométrica é que os pontos de cada lado da curva se correspondem. Então, justamente essa correspondência entre pontos diferentes é que dá justamente o elemento de comparação, né? Relacionar pontos diferentes, esse é o elemento da comparação. Daí vem o parabolé. Parabolé, que significa essa relação de 2 elementos, essa comparação. Muito boa observação, Pedro. De fato, nem me lembrei de colocar isso na introdução. Muito obrigado pela sua pergunta. E aí, alguém tem mais alguma pergunta? Ou a gente já pode encerrar? Deixa eu ver se eu não deixei alguma pergunta para trás. Vamos ver aqui. Acho que não. Acho que não. Todos estão um pouco silenciosos hoje. Talvez estão fazendo... Tem muitas perguntas durante a semana, né? Nas caixinhas de perguntas, mas eu agradeço a todos pelas perguntas. Então, olha, eu agradeço a todos vocês pela presença. Espero ter ajudado um pouco na compreensão de uma riqueza imensa que são as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo.
E espero por vocês na próxima quinta-feira sobre esse grande personagem do Antigo Testamento. Tá certo? Olha, um forte abraço a todos e uma boa noite, um bom descanso e que Cristo, que é a nossa força, a nossa realidade, o nosso bom pastor, cuide de nós e nos conduza. Uma boa noite a todos. Forte abraço.